Hoje iniciamos uma série sobre o Inferno de Dante e a gnose. Serão 12 vídeos aos domingos. Seja bem-vindo ao primeiro episódio. Hoje falaremos sobre a Porta do Esquecimento. A jornada começa antes do primeiro passo. Ela começa no silêncio que antecede a queda. Naquele instante sutil em que a alma, ainda brilhando, hesita entre permanecer na luz ou descer à densidade da matéria. É nesse momento quase imperceptível que a grande viagem interior tem início. Uma viagem que poucos reconhecem enquanto ela acontece, e quase ninguém compreende a profundidade do que está sendo perdido. Porque o que a alma perde no início não é algo pequeno. Ela perde o próprio nome, a memória do alto, a lembrança daquilo que ela realmente é. E é por isso que o primeiro passo da descida é sempre silencioso. Porque ele é marcado pelo esquecimento. Não por violência, mas por sutileza. Não por escuridão, mas por distração. É assim que a queda acontece. Não com estrondo, mas com desatenção. Imagine uma porta. Uma porta que não existe em nenhum lugar físico. Uma porta feita de vibração, de estados de consciência, de escolhas não ditas. Antes de atravessá-la, a alma reconhece a própria origem. Depois de cruzá-la, ela começa a procurar respostas que antes já possuía. Essa porta é o limiar da experiência humana. E Dante a chamou de a Porta do Inferno. Mas na leitura gnóstica, ela é a Porta do Esquecimento. O ponto onde a alma deixa para trás a sua natureza divina para encarnar na densidade da matéria. Acima dessa porta havia uma inscrição, uma frase que ecoa através dos séculos. Abandonai toda a esperança, vós que entrais. Mas essa frase não fala sobre punição. Ela fala sobre memória, sobre o abandono da esperança de lembrar quem você é enquanto caminha nos corredores do mundo. Porque ao atravessar esse umbral, a alma começa a acreditar que está sozinha, que está separada, que nasceu do acaso e que precisa lutar para sobreviver. É aqui que tudo começa, no exato instante em que você esquece que não está começando agora. Porque a alma já existia antes de entrar. Ela já era inteira antes de se fragmentar nas múltiplas identidades que viveria aqui. Mas quando atravessa a porta, ela perde essa certeza e começa a perguntar, começa a buscar, começa a sofrer. E é do sofrimento que nasce a busca espiritual. Por isso, o Inferno de Dante não é apenas um lugar de tormento. Ele é um mapa da psique em estado adormecido. Um espelho onde vemos a nossa consciência fragmentada pelas ilusões do mundo. A jornada de Dante é a descida de todos nós. E a porta do inferno é simbólica. Ela é atravessada quando a alma mergulha no ego, quando se identifica com o corpo, quando acredita que é esse eu instável que muda o tempo inteiro e nunca se satisfaz. A jornada de hoje começa nesse ponto, no instante da queda, na entrada do labirinto da consciência humana, no lugar onde o buscador, ainda inocente, dá o primeiro passo rumo à própria transformação. Quando Dante atravessa a porta, ele não está simplesmente entrando em um território desconhecido. Ele está reencontrando o estado interior que todos nós conhecemos muito bem. A sensação de estar perdido, de não saber por que estamos aqui, de procurar um significado que parece sempre escapar. Esse é o verdadeiro inferno inicial, o estado de não lembrar. A gnose chama isso de amnésia espiritual. Uma espécie de esquecimento primordial que nos faz acreditar que somos algo muito menor do que realmente somos.
E é por isso que o buscador passa a vida inteira tentando preencher um vazio que não tem forma. Esse vazio é a lembrança do que foi esquecido. É o chamado silencioso para retornar ao estado original. Dante, ao entrar, é guiado por Virgílio, a razão, o intelecto, o mestre que pode conduzir até certo ponto, mas não pode atravessar o abismo final. Isso já nos mostra algo importante. A primeira etapa da busca espiritual é racional, é reflexiva, é filosófica. A alma tenta entender a si mesma por meio da mente, e isso funciona até certo limite. Mas na porta do inferno, a mente ainda é útil. Ela é o fio que conduz o buscador pelos primeiros corredores da sombra. Quando Dante atravessa esse umbral, 3 coisas acontecem simultaneamente. Primeiro, ele percebe que não há retorno. O que foi esquecido não pode ser lembrado no mesmo nível de consciência em que foi perdido. Segundo, ele entende que está entrando num território onde suas crenças serão confrontadas. E terceiro, ele escuta o eco das almas perdidas, e esse eco representa os pensamentos, as dúvidas e as vozes internas que todos nós carregamos. A porta do inferno é a metáfora perfeita para o momento em que despertamos para o fato de que a vida não é tão simples quanto parecia. Quando percebemos que carregamos feridas, medos, culpas, desejos, memórias e sombras que não podem mais ser ignoradas. É o instante em que o buscador entende que para subir precisa primeiro descer. Porque ninguém pode ascender levando junto as ilusões que o aprisionam. Aqui, no início da jornada, a primeira revelação gnóstica se apresenta. A de que o inferno não é um local subterrâneo. Ele é um estado da consciência desconectada da própria origem. Enquanto a alma acredita que está separada do divino, ela vive nesta escuridão simbólica. E essa escuridão não é castigo. Ela é o solo fértil da transformação. Imagine a alma caminhando por esse portal. Ela não desce porque é má. Ela desce porque precisa se conhecer. Porque a luz só é verdadeiramente luz quando reconhece o que não é. A queda não é punição. Ela é iniciação. Ela é o primeiro passo de um caminho que conduz ao despertar. Ao entrar, Dante se depara com ruídos, gemidos, vozes de angústia. Essas vozes representam tudo aquilo que carregamos internamente e tentamos silenciar. Medos que não enfrentamos, traumas que não compreendemos, culpas que não perdoamos. Essas vozes pertencem à parte de nós que ficou presa no esquecimento, partes que clamam por reconciliação. Por isso, o primeiro círculo do inferno é o limbo, o lugar da estagnação, o estado da alma que vive sem luz e sem trevas, nem desperta, nem completamente perdida. A consciência adormecida que se acostumou ao torpor espiritual. Mas antes de chegar ao limbo, é a porta que importa. A porta que separa quem fomos de quem acreditamos ser. A porta que marca o início da travessia. O que Dante vê ao entrar não é apenas sofrimento. Ele vê reflexos. Ele vê representações do interior humano. Ele vê aquilo que todos nós tentamos esconder. E esse é o ponto crucial. Ninguém entra na jornada da gnose sem antes confrontar o próprio esquecimento. A alma atravessa essa porta inúmeras vezes ao longo da vida. Toda vez que perde o rumo, toda vez que sofre uma grande queda emocional, toda vez que tem sua visão de mundo despedaçada, toda vez que percebe que não sabe quem é. Cada crise é um novo limiar. Cada perda é um novo portal. Cada colapso interno é um convite para atravessar a porta do esquecimento e iniciar novamente a jornada de retorno. Mas há um detalhe que poucos percebem. Dante não atravessa essa porta sozinho.
ele é guiado, e isso revela um dos segredos mais profundos da busca interior. Ninguém desperta sem um chamado. Ninguém inicia a jornada sem que algo ou alguém o convoque. Pode ser um sofrimento, pode ser um insight, pode ser um vazio, pode ser um acontecimento inesperado, mas sempre existe um ponto de virada. Dante estava perdido na selva oscura. Essa selva é o símbolo da confusão existencial, o momento da vida em que todos os caminhos parecem errados, quando nada faz sentido, quando a alma não sabe mais o que está buscando. E é justamente aí que a jornada começa. Na selva oscura da consciência, um guia o encontra, e o guia o conduz até a porta. A maioria das pessoas teme essa porta, teme as sombras, temem a descida, temem olhar para dentro, mas não percebem que é exatamente ali, naquele ponto, que a transformação se inicia. A porta do inferno não é o fim, ela é o começo, é o primeiro passo da purificação, é o primeiro contato com a própria verdade. E isso, por mais assustador que pareça, é libertador. O buscador que atravessa essa porta não está sendo condenado, ele está sendo convidado, convidado a enxergar, convidado a compreender, convidado a dissolver as camadas que o separam de si mesmo, convidado a recuperar aquilo que foi esquecido. Então, quando Dante pisa do outro lado, a jornada não é de desespero, é de revelação. Cada passo é uma descoberta, cada círculo é um espelho, cada alma que encontra é uma parte de si mesmo. A porta se fecha atrás dele, e isso significa que a jornada não pode mais ser interrompida. A única direção agora é para frente, para baixo, para dentro, até o ponto mais profundo da escuridão. Porque só depois da noite mais longa é que nasce o verdadeiro amanhecer espiritual. E assim termina o primeiro episódio da nossa jornada, com Dante e conosco atravessando o limiar que separa a ignorância da busca, a queda da consciência, a inocência do despertar. Porque para subir ao céu, primeiro é preciso descer ao íntimo da alma, e a porta do esquecimento é o início sagrado dessa descida. No próximo episódio, você conhecerá o limbo, a terra silenciosa onde a consciência dorme, o estado em que a alma esqueceu a própria luz, mas ainda não reconheceu a escuridão, o primeiro círculo da longa jornada em direção à verdade. A descida apenas começou. Se você assistiu até aqui, é porque esse vídeo foi interessante para você. Considere se inscrever e deixar o seu like. É grátis e nos ajuda muito a melhorar o canal e trazer mais conteúdos como esse. Até a próxima!